Enfim, o pai tinha um monte de sonhos com esse moço, né? Mas alguém convidou ele para vir aqui. Ele veio aqui no encontro jovem e se entregou para Jesus. Aleluia. A Maria está aí? Sua mãe está aí? Estão lá no final. Lá. Ah, o André está lá também. Enfim, virou a família de cabeça para baixo, né? É isso que Jesus faz, não é? Às vezes é assim. Amém, irmãos? Aleluia. Eu preparei um discurso enorme para esse momento, mas não vai dar. Estou muito feliz, irmãos, de estar aqui nessa noite. Como o pastor bem disse, eu sou fruto de um encontro jovem, de uma dessas coisas que o pastor inventa aqui e que para alguns são loucura, para alguns são baderna, para alguns são uma porta mais larga. Mas a verdade é que eu sou fruto de um encontro jovem. Eu sou fruto de uma oportunidade de olhar a igreja de uma forma diferente. E o André, que lá atrás estava de camisa de time, de bermuda, está aqui de terno para trazer uma mensagem nessa noite. E imagina a tamanha responsabilidade e o quanto meu coração está feliz. Porque a verdade é que Deus transforma as vidas e as realidades, seja através do encontro jovem, seja através do culto hoje de uma festividade. A verdade é que quem transforma as nossas vidas é Deus. E eu sou muito grato ao pastor, porque um dia ele deu liberdade para que os jovens dessa igreja pudessem fazer aqui um encontro jovem. E assim eu pudesse ser salvo. E assim o meu pai pudesse estar aqui, e assim a minha mãe pudesse estar aqui, e assim a minha família pudesse ser convertida ao Senhor. E hoje, com muita alegria, eu estou aqui. 20 anos dessa igreja, que eu participo desde o primeiro dia. Os irmãos bem sabem, meu pai é contador da igreja desde a fundação. E hoje nós estamos lá também cuidando da parte estrutural, digamos assim. Amém? Então eu estou feliz, estou agradecido ao Senhor, estou agradecido à igreja, estou agradecido ao pastor por essa oportunidade, e eu vou adiantar para não demorar muito, amém? Queria primeiro ler um texto bastante conhecido, João, capítulo 14, verso 1 ao verso 6. Um texto que nós sabemos de cor, e eu vou ler para os irmãos, porque ainda que um texto que nós conhecemos muito, é um texto de muita profundidade, e falou muito comigo nesses dias. E diz assim: Jesus disse, não fiquem aflitos. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Então Tomé perguntou, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai, a não ser por mim. Senhor Jesus, nós somos gratos a Ti por mais esta oportunidade. Abençoa-nos nesta noite. Abre os nossos ouvidos e os nossos entendimentos, Pai, para que nós possamos aprender mais de Ti e sairmos daqui cheios da Tua presença. É o que Te pedimos e Te agradecemos. Em Teu nome, Jesus. Amém. Amém? Irmãos, eu estava estudando, estava lendo e refletindo a respeito de algumas coisas. E eu cheguei a uma conclusão muito simples. Nós vivemos em um mundo cheio de desafios. Nós vivemos em um mundo cheio de incertezas. Nós vivemos em um mundo cheio de insegurança. A gente liga o jornal, o noticiário, só tristeza, só desânimo, só tirando a nossa esperança todos os dias, uma notícia ruim atrás da outra. Guerras atrás de guerras, rumores de guerras, e a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, cheio de ideologia para tudo quanto é coisa. Tudo quanto é coisa, as pessoas estão colocando ideologias sobre ideologia e estão fazendo uma bagunça geral.
O que não faz com que a gente não entenda o que vai acontecer. Abusos são frequentes. E quando eu digo abusos, às vezes é um abuso de autoridade. Às vezes é um abuso de um patrão para um funcionário. Mas às vezes é um abuso até sexual. Às vezes é um abuso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. Abusos são frequentes na nossa sociedade. Nós vivemos numa geração onde a fragilidade psicológica é gigantesca. Porque parece que não se pode mais ensinar. Antigamente a gente era ensinado e você caía, em vez do pai pegar, da mãe pegar, né? Falava, levanta, seja mais forte, seja mais... E hoje nós vivemos um mundo que a fragilidade psicológica é muito difícil. E com isso, muitas pessoas acabam procurando segurança. Porque é natural do ser humano procurar por um lugar seguro, procurar por segurança. As pessoas procuram por direção, as pessoas procuram por esperanças nas mais diversas coisas, nos mais diversos lugares que nós possamos imaginar. Ainda que isso seja por um simples momento. Ainda que isso seja por um simples segundo ali. E com isso, muitas pessoas têm se perdido em festas, em drogas, em bebidas, em prostituição. E essa é a realidade que nós vivemos. Nós estamos aqui hoje numa noite de festa, felizes, alegres por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mas esta é a realidade da sociedade que nós vivemos. E parece que essas coisas, irmãos, que preenchem o momento, que preenche aquele vazio momentâneo, parece que isso muitas das vezes até nos satisfaz. Porque às vezes somos nós que estamos numa situação de vulnerabilidade e com isso nós nos preenchemos com pequenos momentos, com pequenas oportunidades. E isso é uma verdade, isso é uma realidade para nós. Só que toda vez que nós nos preenchemos com algo momentâneo, todas as vezes que nós nos preenchemos com algo que não vem, que não é da parte de Deus, nós nos colocamos mais longe deles. Todas as vezes que nós nos preenchemos com algo que não vem da parte de Deus, nós naturalmente nos distanciamos dele. Porque se algo nos dá alegria agora, eu vou procurar amanhã, e amanhã, e amanhã, e amanhã, e quando eu for ver, eu já estou muito distante de Deus. E há uma verdade em tudo isso que nós estamos falando aqui. A verdade é que somente Jesus pode preencher todas as nossas necessidades completamente. E todas as vezes então que eu me levo por algo simples, por algo deste mundo, por algo momentâneo, por algo imediato, eu me distancio daquilo que é a solução permanente, plena, para todas as minhas necessidades. Jesus, no texto que nós lemos, ele diz algo muito forte, e eu fiquei meditando a respeito disso. Porque primeiro ele vai dizer para os discípulos ali, vocês conhecem o caminho. E Tomé pergunta, a gente não sabe para onde você vai. E aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Ou seja, ele representa segurança para todos aqueles que confiam nele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E tudo que está longe dele nos distancia cada vez mais dele. E naturalmente, quando estamos longe dele, estamos longe do caminho, estamos longe da verdade, estamos longe da vida. Então Jesus declara em alto e bom tom, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, que tudo
nós precisamos, Ele é. Tudo o que nós precisamos na nossa vida para viver bem, para viver pleno, para viver alegre, para viver preenchido, Jesus é. Aleluia. Não foi fácil, com certeza, para vocês também chegar aqui, né? Todas as vezes que a gente põe no nosso coração, que a gente vai à casa de Deus, parece que acontecem coisas improváveis assim, né? É o pneu do carro que estava bonzinho, você vai sair, murchou. Chove. Irmãos, na hora que deu 6 horas da tarde, a Laís falou, tá chovendo. Eu falei, tá, e parece que vai chover muito. Do nada, passou o dia inteiro tempo firme. O ônibus atrasa. O guarda-chuva que é para te levar até o carro, você esqueceu lá no carro. Não é assim que acontece, irmãos? Misericórdia. Todos nós enfrentamos alguma dificuldade para chegar aqui. Porque parece que, ou é uma verdade, que o diabo não quer que nós estejamos aqui. Ele quer nos suprir com o jogo da Copa do Mundo, ele quer nos suprir com um filme, ele quer nos suprir com uma coberta quentinha, com uma pipoca, e não que isso seja errado. Não hoje. Não hoje. Na festa da sua igreja. Amém? Só que todo mundo conhece também o seu próprio interior. Todo mundo sabe, né, ou cada um sabe da sua luta. Daquela luta que ninguém vê. Do momento em que a garganta amarga. Daquela conta atrasada que você está desesperado e já não sabe mais o que você vai fazer. Da lágrima, irmão, que nem escorre mais, porque você de alguma forma tenta demonstrar que é forte, e para isso você até parou de chorar. Da lágrima que desce e que você não consegue controlar mais, e você olha para si e se vê fraco e pensa que é fraco, e talvez nós sejamos mesmo. Aquela coisinha que ninguém sabe, aquele íntimo, você e Deus, aquilo que te aperta, aquilo que dói, aquela tristeza, aquele desânimo. Cada um de nós temos isso. A gente não pode se enganar. Mas um dia, Jesus, em Mateus 11, 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, Jesus, vos aliviarei. Nenhum momento foi para a gente procurar sozinho, irmãos. Nenhum momento foi para a gente resolver sozinho. Em nenhum momento foi para a gente se virar. Jesus, em nenhum momento também nos prometeu ausência de problemas. Em nenhum momento Jesus nos prometeu vida perfeita e disse, olha, me aceitou, para o céu, está tudo bem, acabou. Não. A gente está aqui. E a gente enfrenta as consequências e as realidades daqui. Mas Jesus nos prometeu estar com cada um de nós todo o tempo em que nós estivermos aqui. Jesus nos prometeu que nos aliviaria, que aliviaria a nossa dor, que aliviaria o nosso coração, que aliviaria o nosso desânimo, que aliviaria o nosso desespero, que aliviaria a nossa tristeza. Jesus nos prometeu estar com cada um de nós aqui. Mais que isso, Jesus deixou em nós, habitando em nós, o Espírito Santo de Deus, o ajudador, o consolador. E se nós entendemos isso, agora aquele nó na garganta desfaz, aquela tristeza vai embora, aquele desânimo já não te dói mais, porque você entendeu que sobre todas as suas dificuldades, sobre todas as suas necessidades, Jesus é. O nosso refúgio, irmãos, não é um lugar. O nosso refúgio não é aquele hotel fazenda maravilhoso, irmãos. Nosso refúgio é uma pessoa, Jesus. Existe uma coisinha que nos separa de Deus. Um pequeno detalhe que infelizmente a gente carrega
desde a queda do homem, chamado pecado. O pecado nos leva ou nos separa de Deus. E toda vez que eu estou longe de Deus, eu estou longe de algo muito importante, chamado graça, favor que eu não mereço, mas que Deus me concede. Então todas as vezes que eu estou longe de Deus, eu estou longe da graça de Deus. E geralmente, quando nós estamos longe de Deus, nós estamos separados dele pelo pecado. Atos 4:12 vai dizer assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Abaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus, Ele pode resolver todas as nossas questões aqui. Jesus, Ele pode nos preencher 100% aqui. Mas Jesus veio também para nos reconciliar com o Pai. Como eu já disse aqui, Ele foi morto, pregado numa cruz, crucificado. E às vezes a gente olha para a cruz e para nesse ponto. No ponto onde a cruz representa a morte de Cristo e a ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Mas a verdade é que a cruz é a máxima demonstração do amor de Deus para cada um de nós. A cruz é a máxima demonstração do amor de Deus para cada um de nós. Porque foi ali que Ele entregou o seu Filho por mim, por vocês, mesmo sem a gente merecer nada disso. Quem é pai, talvez consiga imaginar. Você que não é, pensa naquele filho que você sonha. Você imagina ele pendurado na cruz. Do lado direito, puseram um ladrão. Do lado esquerdo, puseram outro. Lá embaixo, uma multidão zombando dele. Ele crucificado, ele agredido, ele condenado à morte, sem cometer crime nenhum, sem ter feito nada de errado. Você tem autoridade para tirar ele dali agora. Você pode simplesmente pegar o seu filho e retirar ele da cruz, porque você tem autoridade para isso. Mas você sabe que se você entregar ali o seu filho, ele é o único debaixo do céu pelo qual importa que a humanidade inteira seja salva. Aleluia. Qual de nós não tiraria o filho de lá? Qual de nós, com autoridade para tirar o filho de lá, não tiraria o filho de lá? Porque a verdade é que às vezes eu olho e não estou nem aí nem com o meu vizinho. Imagina com a humanidade inteira. A cruz é a demonstração máxima do amor de Deus para cada um de nós. Só um, irmãos, entregou o Filho pela humanidade. Só um entregou a própria vida pela sua vida. Só um pode salvar a minha e a sua alma. Só um pode nos dar a esperança da salvação. Jesus. Jesus é a nossa salvação para a eternidade. Aleluia. Jesus não é apenas uma ajuda para os momentos difíceis. Ele é o caminho para quem está perdido.
Ele é a verdade para quem está confuso. Ele é a vida para quem talvez até morreu espiritualmente. Quando as lutas vierem, Ele é refúgio. Quando os dias forem difíceis, Ele é esperança. Quando pensarmos na eternidade, Ele é a nossa salvação. E Ele mesmo disse, foi para o Pai, preparar um lugar para mim, para você. E um dia, Ele vai voltar para nos buscar, para nos levar, cada um de nós que está aqui nesta noite, para morar com Ele eternamente e para declarar para sempre que Ele é santo, bom e perfeito. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, que o Senhor Jesus fale melhor no seu coração, que o Senhor Jesus contemple o seu coração nessa noite e que você se sinta amado por Ele, porque é isso que você é, porque Ele não foi pregado na cruz à toa, foi para mostrar que te ama. Que Deus abençoe.